Que locução é esta? A América para os americanos. Entretanto, a crônica diplomática registra que no primeiro congresso pan-americanista realizado na Cidade do México, o chanceler dos Estados Unidos, inspirados em muitas doses de uísque a mais, quando de seu pronunciamento, terminou, não sem ironia, por revelar o seguinte: sim, a América para os americanos do Norte. Entretanto, essa ideologia pan-americanista ganhou espaço ao sul do continente, chegando mesmo a levar a crença em muitos países, como no Brasil, de resto nunca confirmada pela história, de que seríamos nós os parceiros preferenciais dos Estados Unidos no mundo. Na passagem do Império para a República, um monarquista de grande fôlego, autoridade moral e qualidade intelectual escreveu um livro chamado A Ilusão Americana. Eduardo Prado, ao fazê-lo, garantiu para si um lugar nas nossas letras históricas, políticas, jurídicas e, sobretudo, internacionalistas, mostrando à elite brasileira, sobretudo no seu elemento fardado militar, que promoveram o golpe republicano, que esta política de alinhamento automático com os Estados Unidos não renderia frutos históricos salutares e confiáveis, porque ele significava alinhamento automático, e esse alinhamento automático não garante os interesses, quer econômicos, quer sociais, quer culturais, quer políticos do Brasil e dos brasileiros. Esse espírito, entretanto, jamais cessou entre nós de maneira grandiloquente, muito menos definitiva. Basta que nós nos recordemos que no final dos anos 50, no começo dos anos 60, havia um movimento universal conduzido por Tito, premier da extinta Iugoslávia, que era o movimento dos não alinhados, que galvanizou a presença de povos de todo o mundo no espírito da descolonização. E o movimento não alinhado significava o quê? Uma terceira força que não deveria se alinhar automaticamente, quer aos Estados Unidos, quer à União Soviética, acreditando não na bipolarização, mas na multilateralização do mundo. Esse multilateralismo é que seria de interesse dos países emergentes, dos países em desenvolvimento, dos países desejosos de virarem a página do subdesenvolvimento, que estariam livres para buscar vantagens na cena internacional com relações com todos os parceiros possíveis e imagináveis, sem alinhamento automático aos ditames econômicos e políticos, quer de um bloco, quer de outro, criando cenários de oxigenação, de ampliação de horizontes, de possibilidades de transações, de compartilhamentos, de formação de zonas novas de poder que pudessem garantir o incremento dos interesses desses países nas relações internacionais. Entretanto, com o golpe de Estado de 31 de março de 1964, toda essa política externa, que aqui se chamava política externa independente, foi extinta, cessou, foi sepultada. E nós marchamos para o chamado alinhamento automático, cuja vocalização maior esteve presente na locução do primeiro chanceler do golpe de Estado, Juracy Magalhães. Qual foi? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E a Constituição de 1967 foi construída neste espírito de alinhamento automático aos ditames econômicos e políticos dos Estados Unidos. Seguiu a ideologia do Pentágono de segurança nacional, porque a falta de inimigos externos
elegeu a sua própria gente, a sua própria sociedade, como perigoso inimigo interno, que deveria ser caçado, deveria ser preso, deveria ser eliminado em nome da segurança nacional, que a rigor, de tal maneira é difusa a ideia que ninguém jamais verdadeiramente a defendeu. E essa dimensão difusa da ideologia da segurança nacional, entretanto, tinha força suficiente para perseguir tudo e todos que estivessem a serviço da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Tudo e todos que acreditassem na justiça, no Estado Democrático de Direito, no processo civilizatório e sua dimensão jurídica e política, a serviço da sociedade civil e de seus compromissos éticos com o princípio da tolerância. Esta cassação das liberdades individuais e das liberdades públicas vai durar até o fim do regime militar e que vai criar a necessidade de um novo pacto constitucional, o de 1988, que será objeto de nossa próxima reflexão. Muitíssimo obrigado a todas e todos. Até a nossa próxima aula em sala virtual. Obrigado.